Bom dia, Rafael Macris, bem-vindo aqui ao Vox 90, tudo bem? Rafael, na última vez que você esteve aqui, você estava acompanhando o candidato a presidente da República pelo seu partido, mas você deu uma pincelada, rapidamente fiz uma pergunta para você sobre a sua intenção de ser pré-candidato ou não. E naquela época você me disse, faz uns dois meses e pouco, que você estava estudando a situação. O que nesse período de lá para cá fez você se convencer a ser candidato esse ano? Bom, Ju, são dois motivos. Primeiro, um municipal e outro, um de projeto estadual e nacional. Municipal, todo mundo sabe, a gente teve deputados na cidade por tantos anos e hoje nós não temos mais. O meu pai foi o primeiro e o último deputado da cidade. Hoje a gente vê como a Americana sofre sem ter um representante tanto na Assembleia quanto em Brasília. As ruas estão esburacadas, a gente não vê mais recursos para a solução da questão hídrica da cidade, falta água por todos os lados e a gente sabe que o orçamento é sempre apertado, graças às regras que a gente tem a nível federal e estadual de destinação de recursos. E por outro lado, a questão partidária, estadual e federal, o nosso partido, o Partido Missão, através do nosso pré-candidato à presidência, Renan Santos, fez um convite especial para mim. Hoje eu sou uma das principais lideranças do partido, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. A gente tem um projeto de Brasil, a gente quer mudar o que está aí, a gente precisa tirar o PT do poder e o único caminho hoje para isso é o Partido Missão e é o Renan Santos e toda a base também de deputados federais e estaduais. Por isso eu encarei esse desafio e estou indo para cima para essa disputa com muita garra, com muita vontade e com muita fé que vai dar certo. Relembrar um pouquinho o passado recente seu, Rafael. Sim. Lá em 2020 você foi candidato a prefeito, ficou na terceira colocação, 17% dos votos você teve naquela época. O Chico foi eleito com 40 mil, a Giovana ficou em segundo. Depois você tinha um mandato de vereador, que foi muito bem votado para vereador. E depois de 2020, você não disputou em 2024 e está ressurgindo agora para o parlamento. Nesse período todo você pensou em deixar a Americana, atuar mais politicamente fora daqui, na capital paulista, em outras cidades? O que aconteceu nesse período de 2020 até agora, para você? Ô Ju, na questão privada, eu segui trabalhando nas minhas coisas, normalmente, como qualquer outro trabalhador. A política é uma missão de vida que eu tenho, é uma coisa que está dentro do meu coração, uma coisa que eu gosto de fazer, poder representar as pessoas, por isso eu nunca abri mão de atuar politicamente. Continuei atuando politicamente, sim, aqui em Americana, organizando questões partidárias, apontando alguns problemas da cidade, da região, e um projeto maior que eu vim construindo junto com os meus amigos nesses últimos anos foi justamente a coleta de assinaturas e a criação do Partido Missão. Foi um projeto que a gente fez a nível nacional. A gente precisava de mais de 550 mil assinaturas coletadas de forma física no Brasil inteiro, com o mínimo aí previsto por lei em cada estado. A gente lutou muito para que isso acontecesse. A gente conseguiu o financiamento para viabilizar esse projeto através da venda do Livro Amarelo, que é o nosso projeto de país que a gente tem do Partido Missão. A gente desenvolveu e escreveu 6 livros, uma coletânea muito grande, com tudo aquilo que a gente vê que precisa ser feito no Brasil nos próximos anos. A gente vendeu esse livro pela internet, conseguimos os recursos necessários, coletamos as assinaturas, coisa que nem o Bolsonaro conseguiu na época que ele era presidente. Ele tentou, conseguiu pouco mais de 200 mil assinaturas, conseguimos aí quase 600 mil, protocolamos o partido, criamos o Partido Missão. A partir daí começamos a montar as chapas nos estados. Hoje a gente tem praticamente chapa completa, tanto de pré-candidatos a deputado estadual quanto de federal em todos os estados da federação. Temos quase 10 pré-candidatos ao governo de diversos estados e a pré-candidatura principal do Partido Missão, que é a do Renan Santos, um jovem de 42 anos que está há 12 anos militando na política, foi o organizador e idealizador das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, na época em que eu participei assiduamente, junto também com o meu pai, com o Vanderlei Macris. Então é um projeto muito legal, muito grande e que passa muito pela nossa região aqui. A gente vive em Americana, região metropolitana de Campinas, uma das regiões mais ricas do Brasil, e você sabe disso. A gente não pode aceitar coisas aqui na cidade como violência, como assassinato,
como ruas com asfalto precário, como falta de água. Então, Ju, é um projeto nacional, mas que também passa pelo cuidado da nossa cidade e da nossa região e do nosso estado, e por isso que eu estou 100% envolvido nisso, com muita garra, com muita alegria para poder disputar e vencer essas eleições. Antes do Keller vir com a sua primeira pergunta, Rafael Macris, eu tenho visto, pelo menos parte dos seus vídeos, suas manifestações, nas redes sociais principalmente, e lhe pergunto, por que você e o Missão são visceralmente contrários ao Partido dos Trabalhadores? Quais são os principais argumentos? Primeiro, Ju, que o PT, junto com o Lula e os seus correligionários, roubaram o nosso futuro literalmente nos últimos anos. Se você for fazer um levantamento nas últimas 2 décadas, o PT esteve envolvido em praticamente todos os escândalos de corrupção do Brasil. Petrolão, Mensalão, escândalo do INSS, agora envolvimento dos caras do PT no escândalo do Banco Master, vários outros pequenos escândalos aí, envolvimentos do filho do presidente, o Lulinha. Eles praticamente travaram o desenvolvimento do Brasil. Hoje, para você poder comprar um celular e sair tranquilo na rua, Ju, primeiro que você tem que parcelar em mais de 24, 36 vezes o seu celular com juros absurdos que a gente tem por conta da falta de confiança que a gente tem aqui no Brasil. Segundo, que você sai com medo na rua. É claro que a gente vive aqui numa cidade que tem uma segurança, uma condição um pouco melhor, mas mesmo assim é perigoso a cidade em alguns bairros. Então, Ju, isso aconteceu muito por conta dos governos do PT. A gente podia ter tido uma política econômica de redução de máquina pública, de diminuição de impostos, de foco na segurança, coisa que nada aconteceu. O Lula só pensou exclusivamente em se perpetuar no poder e dar emprego e dinheiro para sua companheirada, coisa que a gente precisa eliminar da política. Então, o nosso objetivo hoje na política brasileira é o quê? É ir para o segundo turno com o Lula, junto com o Renan Santos, para destruir esse cara, tanto nos debates quanto nas urnas. A gente sabe, infelizmente, que hoje o Flávio, por conta dos escândalos que ele está envolvido, como na questão do Banco Master, ele lá pedindo dinheiro pro Vorcaro para o filme do Jair Bolsonaro, ele se inviabilizou politicamente. Ele pode estar em segundo lugar aí nas pesquisas de primeiro turno, mas infelizmente ele perde para o Lula no segundo. O único cara que tem crescido, que tem colocado propostas na mesa, que tem mostrado realmente o caminho para consertar o Brasil e para eliminar o PT da política, porque tirando o Lula, eu acho que dificilmente eles vão ter outra liderança que vai se despontar e vai ganhar outras eleições. A gente tirando o Lula, a gente limpa o PT. E limpando o PT, a gente resolve boa parte dos problemas do Brasil, principalmente na região Nordeste, em algumas cidades que esse partido domina. O objetivo nosso é esse, é acabar com o PT, para resolver alguns dos problemas do país. Você citou aí rapidamente a situação eleitoral através das pesquisas, e foi divulgada ontem mais uma pesquisa. Tem várias sendo divulgadas para presidente. E ontem foi a vez da Nexus BTG Pactual, que é uma pesquisa científica registrada devidamente no Tribunal Superior Eleitoral. Espontaneamente, Lula, primeiro turno, 38%, Flávio Bolsonaro, 27%, e o candidato do seu partido, Renan Santos, 3% apenas. Aí, no estimulado, Lula, 42%, Bolsonaro, 34%, Ronaldo Caiado, 5% e Renan Santos, 4%. Faltam 95 dias para a eleição, praticamente, Rafael Macris. Como reverter esse quadro e tentar ir para o segundo turno? Qual é a tática? Qual é a mágica, entre aspas? Ô Ju, se a gente fizer um recorte histórico dos últimos anos, principalmente aqui na América Latina, a gente pôde observar alguns fenômenos interessantes que aconteceram tanto em El Salvador, por exemplo, com o Bukele, quanto mais recentemente a gente pode puxar para a Colômbia com o Espriella, que venceu as eleições por lá. Um cara que não era nem do establishment da parte da esquerda, nem da direita, que representava praticamente hoje que a gente tem aqui no Brasil, o Lula e o Flávio Bolsonaro. Era um terceiro candidato que no início da disputa eleitoral aparecia com 2%, 3%. Ele tinha um discurso forte, pesado, principalmente contra a criminalidade. Era um cara que era muito forte na internet, principalmente com os mais jovens, desacreditado pela imprensa,
não pontuava nas pesquisas tradicionais, ao decorrer da campanha foi crescendo, foi para o segundo turno e venceu as eleições com esse discurso forte, tanto de combate à corrupção, quanto de querer limpar o que está aí, tanto de direita quanto esquerda colocada, que no fim do dia eles se encontram lá na frente e votam junto às pautas do Congresso, quanto nesse novo modo de fazer campanha. Muito o que está acontecendo aqui no Brasil com o nosso partido, Partido Missão, e com o pré-candidato à presidência, o Renan Santos. Ele começou há uns 3, 4 meses, ele tinha 0,2% nas pesquisas. A cada dia que passa ele cresce. Eu respeito a pesquisa Nexus, Ju, mas ela tem uma modalidade, um formato de pesquisa que é um pouco diferente daquele que a gente acredita. A pesquisa que a gente mais se baseia para verificar como que o Renan está pontuando no cenário eleitoral é a pesquisa Atlas, que ela tem uma forma de se pesquisar na internet e o que capta tendências. Ou seja, a gente pega as pessoas mais engajadas, que são aquelas que estão na internet, que estão vendo todo dia o seu candidato, que estão discutindo política, elas votam nessa pesquisa e mostram a real intenção de voto do candidato. O Renan hoje está com algo em torno de 6,8% nessa pesquisa, isolado em terceiro lugar. A gente já está tendo acesso a alguns trackings que o Renan está pontuando cerca de 10%, e a gente tem um resultado para sair na quarta-feira agora, que a gente espera que ele passe de 8% nessa pesquisa. Ou seja, se o Renan Santos, da forma com que está, sem praticamente mídia tradicional, chegar no início da disputa eleitoral com 10%, ele vai ser chamado para os debates, daí as pessoas vão começar a conhecer ele de verdade. Hoje o Renan é o mais desconhecido, Ju, tem mais de 80% da população que não conhece ele, e ele pontua 6, 7, 8% é algo assustador. A maior taxa de quem conhece e vota de todos os pré-candidatos é a do Renan Santos. Ele é o mais inteligente, ele é o único que apresenta propostas, ele é o cara que tem o projeto de solucionar a questão do crime organizado hoje no país. Ele está pretendendo declarar uma guerra contra o crime literal, prender e matar os bandidos por aí, construir a maior prisão do mundo, colocar esses caras na cadeia, mudar o processo penal aqui no Brasil, implementar o direito penal do inimigo para que esses caras de facções criminosas sejam presos antes de poder se defender, porque, é claro, é fácil identificar esses caras, foi algo que aconteceu também em El Salvador. Resolver o problema de favelas no Brasil, a gente tem um grande um projeto de desfavelização para acabar com as favelas e eliminar esse problema do país, mudar o sistema de incentivo da política, lutar contra a corrupção. A gente tem muita coisa legal para ser colocada. E o Renan vai poder mostrar isso a partir do início da campanha, em que as emissoras vão ser obrigadas a fazer a cobertura de toda a sua trajetória e ele vai para os debates. Aí sim ele vai poder mostrar para a população os seus projetos, começar a crescer exponencialmente, tirar o Flávio do segundo turno e ir para derrotar de fato o Lula e vencer as eleições. Eu já vi várias vezes você criticar aí a situação das universidades, das escolas, das faculdades públicas no estado de São Paulo, o tipo de encaminhamento que alguns jovens estudantes, que são os líderes desses movimentos, fazem hoje nas escolas públicas. Eu posso falar isso porque eu sou jornalista formado pela PUC de Campinas, mas fiz Unicamp também aqui em Limeira. Sou formado em estradas de rodagem na Unicamp, estudei na Unicamp, que era uma escola fantástica, sensacional. Aprendi muito lá, não segui a carreira, mas aprendi muito. Isso é algo que deixa você inconformado? A realidade da escola pública hoje? Essa questão das universidades públicas, eu tenho certeza que também deve deixar você, como deixa milhares de ouvintes que estão nos acompanhando hoje, extremamente chateados com a situação que as universidades públicas se encontram hoje. Elas viraram praticamente, muitas delas, né, diretórios acadêmicos de grupos de esquerda que praticamente estão lá para fazer política, não estão lá para estudar. Você entra, por exemplo, num diretório acadêmico de um curso de humanas da Unicamp hoje, você vai ficar horrorizado. É bebida alcoólica para todo lado, é pichação e apologia a comunismo, ao PT, ao Lula e a partidos de esquerda. São alunos dormindo sem estudar e fazendo outras coisas, utilizando até entorpecentes dentro da própria faculdade. Eu falo isso porque a gente já fez um trabalho em algumas faculdades de adentrar esses espaços, filmar e mostrar para as pessoas poderem ver o que está acontecendo, para onde está sendo destinado
o dinheiro dos nossos impostos, o que é um absurdo. Eu, você, todo mundo que está nos ouvindo aqui, a gente trabalha e a gente paga uma carga tributária alta, Ju. E esse dinheiro, para uma das coisas que vai é o quê? Para justamente custear esses alunos nas universidades federais. E elas, primeiro, que estão tomadas por professores alinhados ideologicamente com a esquerda. E segundo, que os alunos também estão seguindo o mesmo caminho. É claro que a gente não pode generalizar, mas elas viraram diretórios políticos de partido de esquerda. E isso é um completo absurdo, principalmente se você analisar a pirâmide de distribuição de recursos para a educação no país. As universidades federais recebem muito mais dinheiro do que o ensino de base, o que, na minha opinião, deveria ser o contrário. A gente deveria preparar muito mais as nossas crianças e adolescentes para eles terem uma base de estudo melhor, para eles poderem ingressar em universidades já preparados intelectualmente. Hoje, o governo entrega muito mais dinheiro para as universidades para virarem o que estão virando hoje e deixam de lado as nossas crianças e os nossos adolescentes, e daí acaba se invertendo toda a lógica do que deveria ser feito como em países desenvolvidos, e a gente acaba tendo os nossos jovens adultos do jeito que estão hoje. O nosso objetivo com o Partido Missão dentro da Assembleia Legislativa e dentro da Câmara Federal é justamente inverter essa lógica, Ju, brigar para mudar isso, acabar com essa farra de dinheiro público dentro das universidades e expulsar esses alunos que estão fazendo esse tipo de coisa onde não deveriam. Infelizmente passamos do tempo já aqui. Muito obrigado, Rafael Macris, pela sua visita aqui na Vox. Espero que agora vamos aguardar das convenções. Julho e agosto tem as convenções. Vamos saber quem é quem realmente será candidato aqui na nossa cidade para a gente voltar a conversar. Obrigado pela visita. Tenham uma boa terça-feira, uma excelente semana. Valeu, Ju. Obrigado, Ju, Tony, Keller, todos os amigos ouvintes da Vox. Eu sempre falo que quando eu venho aqui é uma felicidade gigante, porque é o programa que eu ouço todo dia, a rádio que eu ouço todo dia. Então tá aqui é um prazer para poder prestar contas um pouco do nosso trabalho e discutir política, que é tão importante para a vida do cidadão. Valeu, Ju.